E a irrigação ela é fundamental para o desenvolvimento da agricultura sustentável brasileira. Os últimos levantamentos indicam que no Brasil são irrigados cerca de 8,5 milhões de hectares, o que representa menos de 1% do território nacional e menos de 8% da área agricultável. Em Brasília está acontecendo um encontro nacional para debater os assuntos, esse assunto, junto com as estratégias para aumentar a área irrigada no país. E quem tem todos os detalhes para a gente é o Marcelo Dias. Marcelo, o Brasil ele tem capacidade para isso, para aumentar a irrigação? Afinal de contas, a gente sabe que temos aí em algumas áreas da metade norte do Brasil o tempo muito bem definido, períodos de longa estiagem, então a gente tem que usar esse recurso, não é verdade? Bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo, como você bem disse, o Brasil tem sim, viu, Priscila, a capacidade de aumentar essa área de irrigação para até mais de 55 milhões de hectares que podem ser transformados em áreas de agricultura irrigáveis sustentáveis. Ou seja, o que não falta, Priscila, aqui é a área para a gente aumentar essa produção, que inclusive pode contribuir para o aumento do PIB. Olha só, inclusive para a economia do país. Olha que importante isso, Priscila, mas para explicar melhor, eu recebo aqui no estúdio hoje o presidente da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, RENAI, Luiz Roberto Barcelos. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Já com a primeira pergunta, é exatamente isso. Área é o que não falta, o que a gente precisa é estratégia. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Priscila, aos nossos ouvintes. Água não falta, terra não falta, o que falta realmente é uma política de Estado voltada para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. Tirarmos alguns preconceitos, algumas barreiras e realmente incentivar para que a gente possa cada vez mais utilizar de uma tecnologia sensacional que vai nos permitir produzir cada vez mais alimentos e com mais alimentos, mais acessível à população. Ô Luiz, uma questão muito importante que nós estávamos discutindo agora há pouco, né? A gente tem aí gotejamento, tem outras tecnologias que podem melhorar cada vez mais os nossos produtos aqui da agricultura. Nós estamos aproveitando muito bem essa tecnologia ou ainda falta melhorar? Pois é, esse assunto é interessante, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, com enchentes em uma parte do país e seca em outra parte, com as pessoas perdendo o que vem plantando no começo da safra. Então, realmente, essas tecnologias, ela dá ao agricultor a segurança de que ele vai colher, ele não vai ter problemas, não fica menos dependente dessas alterações climáticas. Além disso, ele pode, inclusive, fazer as aplicações dos adubos, chama fertirrigação. Então, você realmente consegue, com isso, explorar terras menos favoráveis, ou seja, com menos argila, aquela terra mais arenosa, que não teria aptidão para a agricultura. Com essa tecnologia ela passa a ser viável também. A gente ainda utiliza muito pouco, a gente já começou a utilizar, vem crescendo. Recentemente a ANA, a Agência Nacional de Águas, publicou um estudo mostrando que vem crescendo. Nós crescemos só o ano passado em torno de 300 mil hectares novos de irrigação, mas o nosso potencial é gigantesco, porque o Brasil é um dos países que tem a maior reserva de água do mundo, tem as melhores terras. Então, isso que a gente faz hoje, todo esse protagonismo que nós temos hoje na agricultura, nós podemos ampliar ainda mais se a gente realmente tiver acesso a essa tecnologia, e hoje é a questão regulatória que precisam melhorar, principalmente da parte ambiental. Quando você fala nessa questão da parte ambiental, entra a questão da burocracia. A gente precisa avançar bastante, ou seja, como a gente não tem uma política pública ainda muito bem definida, a gente perde com relação a isso, né? Exatamente. Para que as pessoas tenham uma ideia, o que acontece? Então, muitas vezes você não consegue fazer um reservatório para armazenar água por uma questão ambiental. Então vem a chuva, ela corre, vai embora, vai para os rios, vai para o mar, então a gente não pôde utilizar aquela água, e depois nos meses de seca, o agricultor não pode irrigar porque ele ficou sem aquela água que foi embora, porque ele não teve essa armazenagem. Em outras situações, já existe até, por exemplo, um reservatório, um lago, um açude, e ele tem outorga para usar essa água e ele tem licença para produzir. Só que em volta desse aquífero, você tem uma proteção de mata natural. E para você fazer a passagem da tubulação para captar essa água, você não consegue ter, porque ele é uma área de preservação permanente. Então você não consegue acessar 2 metros de largura para passar um cano, porque ali você não pode tirar uma árvore, uma mata natural,
por ser preservação permanente. Você tem a água, você tem a terra e não pode usar por causa dessa situação. Então, tudo isso tem que ser melhorado para que a gente tenha mais acesso à irrigação. E a gente precisa, que é uma tecnologia muito importante aqui no Brasil, né? No semiárido, aqui no centro-oeste, principalmente, precisa muito, né? Priscila, eu vou voltar aí para São Paulo, porque a gente tem mais assuntos importantes ainda, viu? Sim, com certeza, porque aí em Brasília, né, o assunto que chega é que o governo editou o decreto que permite converter as pastagens degradadas em áreas de plantio. E muito já se falava desse projeto, mas ele demorou para sair da oficialização, né, Marcelo? É, exatamente, Priscila. E olha, demorou, foi anunciado lá na COP28, conforme nós colocamos aqui, né? O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi para lá, junto com o presidente Lula, e foi anunciado oficialmente lá. Mas o decreto oficial, Priscila, foi colocado, foi publicado hoje pela manhã. Ou seja, então, a partir de agora, o decreto já existe e já pode aí ser colocado as estratégias para melhorar essas pastagens que estão degradadas no país. Só para a gente ter uma ideia, atualmente cerca de 18,5% da área total do território nacional estão ocupadas aí por pastagens, Priscila, ou seja, 159 milhões de hectares, dos quais 78% estão sobre degradação intermediária e severa. As áreas sobre agricultura representam 7,5% do território nacional, com 65 milhões de hectares. E nós temos imagens aí que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou agora pela manhã e ainda continua lá na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados para falar oficialmente sobre esse anúncio que foi publicado agora de manhã no Diário Oficial e de que maneira, né, esse programa vai ser colocado aqui no Brasil. O ministro Carlos Fávaro, conforme a gente vê nas imagens, participa ainda nesse momento lá na Câmara dos Deputados, na Comissão da Agricultura, para passar quais serão essas estratégias. E aproveitando o Luiz que está aqui comigo, irrigação tem tudo a ver com pastagens também. De que maneira vocês receberam esse anúncio, Luiz? Quer dizer, a irrigação tem muito a contribuir com esse projeto, né? Pois é, Marcelo. Essa é uma notícia boa também para o setor, boa para a agricultura e boa também para o meio ambiente. Na verdade, isso significa que a gente pode crescer produzindo alimento sem ter que avançar em áreas que estão hoje com a mata nativa. Nós vamos apenas utilizar aquelas áreas que já foram desmatadas no passado, muito tempo atrás, e que por uma questão econômica, financeira, de manejo, hoje degradada. Então, realmente, o que o governo está fazendo agora é uma política, exatamente o que nós estamos falando agora há pouco, criando uma política de governo, de Estado, para que essa transformação possa ocorrer de uma forma rápida. De que forma? Como é que nós vamos ver a questão de licenças, agilizar a questão de financiamento dessa transformação, tudo isso. E a agricultura, a irrigação, sem dúvida pode colaborar, porque ela entra dentro do contexto que você passa não só para produzir alimento, mas o alimento com a tecnologia da irrigação. Então você potencializa ainda mais, podendo fazer 2 ou até 3 safras em uma mesma área. Então você triplica o potencial de produção de uma mesma área sem ter que ir para uma área nova. Então isso realmente ajuda muito o nosso setor. Muito bem, né? A gente tem área, né, Priscila? Tem água, precisamos recuperar essas pastagens aqui no Brasil que são muito importantes. Foi publicado no Diário Oficial, agora é colocar em prática. É com você em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada aos dois, bora irrigar mais e também usar essas áreas degradadas aí para um uso mais sustentável até do local. Obrigada aos dois e uma boa tarde.